Galerinha do Mal, olha esse não sou eu aqui de novo, mais uma vez, desta vez para falar com vocês sobre esta pilha de roupa aqui, não, brincadeira. Eu fiquei com preguiça de tirar para falar bem a real, porque agora tá bem cedo. Pode não parecer, mas tá bem cedo, então eu tô com muita preguiça de tirar isso aqui. Vai ficar aqui, lute, vocês que lutem. E, né, vamos normalizar as pilhas de roupas espalhadas pelo ambiente, porque é comum, não, zoeira. Bom, vamos falar sobre o que exatamente hoje? Este vídeo pode ser considerado uma continuidade do outro? Do último vídeo sobre a guerra da Ucrânia que eu fiz? Pode ser que sim. Na verdade, né? De certo modo, apesar de ser assuntos diferentes, não tão diferentes, né? Vou voltar em alguns pontos durante o vídeo. Nós iremos falar aqui, mais especificamente, sobre a mudança econômica e geopolítica que trará essa guerra. Basicamente, a primeira mudança e a mais importante é as criptomoedas. Obviamente que se você tiver 2 neurônios, você vai conseguir captar isso rapidamente. Por quê? Bom, o primeiro ponto é que, com a Rússia sendo banida do sistema SWIFT, com eles não conseguindo fazer transações bancárias, se você não sabe o que é o sistema SWIFT, dá um Google aí, mas basicamente é o sistema bancário, é o mecanismo, o software que cuida das transações bancárias, que avisa os outros bancos que os outros bancos fizeram um pagamento. Quando você usa o cartão de crédito, por exemplo, quando você faz uma transferência, esse tipo de coisa. Foram totalmente desativados. A Rússia foi totalmente desativada do sistema SWIFT. E isso é um golpe muito grande. Imagina, você está lá indo passar o seu Amex, indo passar o seu Mastercard, indo passar o seu Visa crédito, e de repente ele não funciona. Você está num outro país e de repente ele não funciona. Você está banido. E se você tiver sua reserva num banco russo, fudeu, cara. Você não vai ter acesso. Seus bens foram congelados. A contramedida disso, como eu já disse lá anteriormente, no outro vídeo, eu não recordo se eu disse, mas eu acredito que eu tenha dito, que a Rússia deu um prazo para que as pessoas, as empresas, trocassem o seu dinheiro em moeda estrangeira para moeda russa, o rubro, acho que é rubro russo, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso, pode ser que eu tenha errado a pronúncia. E o que isso significa? Economicamente, eles significam que eles querem diminuir, né, as consequências feitas pelo banimento do sistema SWIFT. Imagina, o rubro russo ele não está sendo mais convertido no mundo. Ninguém troca rubro russo por qualquer outra moeda. Talvez troquem na Argentina, na Venezuela, mas assim, no ocidente cultural, que engloba Europa, Estados Unidos, Canadá, blá 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 blá, esses países que vocês já conhecem, não são conversíveis. Provavelmente até no Brasil não deve ser conversível, visto que o Brasil deu 2 votos a favor do texto da ONU. Aquele texto de repúdio, blá 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 blá, contra a invasão na Ucrânia. Bom, isto para o Brasil significa ambiguidade. Ambiguidade no quê? Bom, na neutralidade que o presidente jurava, né, manter sobre as negociações e sobre o progressismo ocidental estar contra essa invasão russa. Óbvio que eu também não sou a favor da invasão, mas, entretanto, eu também não sou a favor do apoio brasileiro ao texto da ONU, por 2 motivos simples. O primeiro motivo, o mais óbvio, é que o Brasil depende dos fertilizantes russos. Então, não tem sentido você se meter numa guerra que não tem nada a ver com o Brasil, absolutamente não nos afeta em nada se mantivermos a relação de neutralidade com a Rússia e eles continuassem vendendo os fertilizantes para a gente e o resto do mundo que lute com os problemas que eles querem resolver. Então,
vocês querem ser os capitães do planeta? Pô, legal, apoio, legal, maneiro. Eu não tô nessa. Eu quero ficar na minha, fazendo as minhas coisas, e vocês que querem ser o capitão planeta, vocês que lutem. E isto vai ter impactos enormes. A Rússia já falou que vai ter retaliações enormes para quem se intrometer. Mas assim, são coisas assim, colossais. A gente está falando de um Putin totalmente, né, pressionado contra a parede. E a pior coisa que você pode fazer com um animal selvagem é pressioná-lo. Os animais, eles só atacam quando estão com medo. Se você vê as declarações do primeiro-ministro, o porta-voz lá da Rússia, primeiro-ministro é foda, o porta-voz da Rússia, o cara falou, meu, pra que vão querer uma terceira guerra? A terceira guerra mundial será nuclear. Vocês querem mesmo isso? Porque assim, pensa comigo, a Rússia, ela está sendo banida do mundo, porque uma vez que a convertibilidade da tua moeda ela é zerada, ela é perseguida, você basicamente foi excluído do mundo. E aí o porta-voz russo dá uma declaração dessa, olha, a terceira guerra mundial vai ser nuclear. E o Putin fala, você tem que juntar as coisas. E aí o Putin fala, porra, cara, quem se intrometer vai sobrar. E aí você tem a mídia russa falando outra coisa, que é o seguinte, para que os russos querem viver num mundo que não quer a Rússia? Se você juntar bem os pontos, você vai ver que os caras estão falando, vocês vão banir a gente? Vocês têm certeza disso? Porque a gente somos doidos, cara. A gente vai chegar, vai explodir a porra toda com mísseis nucleares. Você vê os submarinos russos fazendo teste de bombas nucleares, cara. Pra que vocês acham que eles estão fazendo isso? Pensa um pouco. Agora, pensa um pouco no Brasil. Pensa um pouco no Brasil agora. Pra que o Brasil quer se meter nisso, cara? Por que o Brasil simplesmente não se absteve do voto, como fizeram Índia, como fizeram China, como fizeram África do Sul, que são parte do bloco do BRICS? Cara, se você tem um parceiro no qual você economicamente depende dele, você não pode fazer loucura. Você não pode fazer loucura. Opa! Você não pode fazer coisas loucas, cara. Não faz sentido, sabe? Você não pode fazer isso. Você depende extremamente da Rússia. E aí você faz parte, apoia, vota num texto que repudia o que ela fez e ataca veementemente ela, dizendo que, se ela continuar, vai ter uma guerra. Vocês vão fornecer, né, combate físico a ela. Você não pode fazer um negócio desse, gente. Tem que ser muito idiota. E aí você vê a ambiguidade do governo. Porque o presidente fala uma coisa, aí o representante do Brasil na ONU faz o oposto do que ele falou que ele vai fazer, sabe? Eu não sei se é porque os caras não se comunicam ou porque o governo é fraco, o governo brasileiro é fraco. Pode ser que sim, pode ser não. Óbvio que o governo brasileiro é extremamente fraco em política, principalmente em política interna. Sim, Bolsonaro é um cara fraco nesse quesito. Ele pode ser forte em muitos outros quesitos, como ser falastrão, não ter medo, em peitar a mídia internacional, peitar a mídia interna, peitar os chefes de estados internacionais, mas nada disso adianta se você for uma anta quadrada. Então, você tem um pacote, e aí dentro do pacote tem que você é um cara forte, um cara, né, sapiente, alguém que bate de frente, um cara que não tem medo de se posicionar. Mas se você é uma anta e faz um negócio desse, deixa com que o representante da ONU faça uma atrocidade dessa contra o país, porque acredite você não viu os efeitos econômicos da falta de fertilizantes na Rússia. Ou no Brasil, fertilizante russo no Brasil, mas você vai ver, cara. Fique tranquilo, porque se a guerra se estender, você irá ver
como é importante isso. E deste ponto, pode ser que, né? Pode ser que isto é uma opinião minha. Pode ser que o presidente tenha repensado naquilo da neutralidade, ter apoiado o bloco ocidental, mesmo sem ter tido uma única conversa com líderes europeus, porque isso poderia ser rapidamente negociado, sobre as questões dos produtos brasileiros, principalmente da soja brasileira, aderirem ao mercado europeu. Por quê? Porque isso diminuiria a dependência do Brasil do bloco BRICS. Então, isso falaria basicamente para o Ocidente: olha, cara, eu apoio vocês, eu sou o Ocidente, eu tô com vocês, mas eu preciso que vocês me deem garantias de que eu não vou, né, apoiar vocês e que de repente vocês vão fazer igual os Estados Unidos fez, meter o pé e eu que me fodo, entendeu? Então eu preciso de algumas garantias e essas são as minhas garantias. Volta lá no vídeo anterior, se você não viu, e eu falo um pouco mais sobre isso. E isso é muito complexo. Por quê? Porque o petróleo já aumentou. O preço do barril de petróleo já aumentou. Então o petróleo é indexado em dólar e o preço aumentou. E isso já vai trazer aumento de preços nos produtos. Sim, óbvio, porque o Brasil ele não tem uma malha ferroviária para transportes de alimentos, de grãos e transporte logístico em geral. São muito poucos, tem, né? Eu estou sendo exagerado, mas não o suficiente. Então, a maioria dos nossos transportes logísticos são feitos por caminhões, são feitos na direção, com carros automotivos, né? Então pensa, porra, se o preço do petróleo aumentou, então a gasolina vai aumentar. Então as empresas transportadoras vão cobrar mais caro pelo frete. E as empresas que precisam dos seus produtos serem transportados, obviamente também terão que cobrar mais caro no teu produto para compensar esse aumento na gasolina que as empresas de frete estão compensando com o aumento no valor do frete, e isso reflete no quem compra na guia do supermercado. Então, cara, é uma conta assim, uma lógica muito simples e muito linear. Se aumenta aqui, aqui também aumenta. Porque você não pode esperar que esse prejuízo, né, vai ficar com as empresas, porque elas não vão ficar com prejuízo, elas nunca ficam com prejuízo. Entende? Então, é uma coisa assim, que você para e pensa e você fala, porra, já vai aumentar. E aí imagina que a Rússia, né, numa hipótese, na melhor das hipóteses, fala, Brasil, porra, que merda é essa? Que porra é essa? Você faz parte do mesmo bloco econômico que eu, que é o BRICS, e você me dá um tiro desse, cara? Você faz uma trairagem dessa? Porra, você podia se abster. Você não quer votar contra? Não precisa votar contra, mas se abstenha. 35 países se absteve. E você que depende dos meus fertilizantes faz um bagulho desse? Ó, cara, eu vou cortar 50%. 50% do que eu importo para você, do que eu exporto para você de fertilizante, eu vou cortar. Então, a Rússia para de exportar 50% dos fertilizantes do Brasil. Qual seria o problema disso aqui? 50% a menos de produção? Não, né? Não nesse sentido, mas uns 20, 30% a menos da produção. Então você tem 20, 30% a menos na produção aqui. Só que você lembra que na Europa o pessoal está refugiado, os ucranianos, e que isso pode causar um enorme êxodo europeu, não só dos ucranianos. Porque se a Rússia invade a Ucrânia e toma parte da Ucrânia, quem são os próximos? Você vai ver um êxodo enorme de pessoas saindo da Ucrânia, saindo da Polônia, saindo da Estônia, saindo da Lituânia, saindo de todo aquele leste europeu que era russo, que era a União Soviética, e eles vão falar, porra, os caras invadiram a Ucrânia, o próximo é a gente. E vai criar um êxodo enorme. E êxodos costumam ser caros, porque as pessoas param de trabalhar, a fome aumenta, e se a fome aumenta, o governo faz o quê? Auxílio. Então você vê, o agronegócio brasileiro é um tipo
de negócio que quando vê uma oportunidade de ganho dessa, de exportar mais produtos, porque assim, a Europa não produz o tanto que o Brasil produz. E aí você vê mais gente sem trabalho, sem condições. Então eles vão provavelmente dar subsídio a essas pessoas. Então, provavelmente vai ter uma demanda maior de produtos básicos de alimentação. Quem é um grande produtor? Brasil. Então, o agronegócio brasileiro provavelmente irá lucrar com a guerra. Então você fala, porra, os produtos vão estar mais caros, a demanda internacional vai ser maior. Fudeu. Fudeu. Você vai pagar absurdos pelo preço da comida. E tudo isso por causa de porra de 2 votos. Que o Brasil poderia se abster. Sabe? Falar, ó. E ainda tinha uma desculpa ótima pro Ocidente. Que era, olha, cara, desculpa. Não posso. Eu vou me abster. Não tô votando contra o texto, nem a favor. Eu vou me abster porque é o melhor para minha nação. Então, esse pensamento que os europeus têm sobre primeiro nós, depois eles, deveria ser aplicado aqui no Brasil. Né? E deveria muito ser aplicado aqui, porque nós não somos uma superpotência, nós não temos bala na agulha para enfrentar esse tipo de coisa. E você tem que ser realista. Essa ideia de que o Brasil é autossuficiente, pô, isso é idiota. É uma ideia idiota porque o mundo é globalizado. O anta, o acéfalo, o mundo é globalizado. O governo não mantém poder sobre as empresas e nem pode. Então, imagine que o mundo globalizado, quem paga mais, leva. O real super desvalorizado. Você vai querer vender em real ou vender em dólar? A conta é simples. A conta é simples. Uma matemática simples. Por que a União Europeia ela é tão relutante com os produtos brasileiros? É por causa da qualidade? Não. É porque eles sabem que isso pode se tornar. Eles não são idiotas. Eles sabem que a dependência que o mundo hoje tem da China é muito grande. Então imagina, os produtos brasileiros sendo produzidos em reais, com o real valendo, o euro valendo 6 vezes o real. O produto brasileiro chega lá, vai 3 vezes mais barato do que o produto europeu, com uma qualidade similar ou até melhor. Os europeus vão pagar mais caro ou mais barato? E as empresas, as produtoras de produtos europeus, elas vão conseguir aguentar este baque? Que essa diferença de preço de 3 vezes melhor, a mesma qualidade, às vezes melhor? Não. A Europa não é idiota. Os líderes europeus, eles não são idiotas. Aquele jargão do Trump de American First, Europa First, amigo. E o mundo é assim. O brasileiro tem que parar de querer ser, né, o benfeitor, o cara que quer ser bem visto por todo mundo, porque o Brasil tem problemas. Ele tem que resolver os problemas aqui e pensar com a cabeça de alguém que quer o Brasil em primeiro lugar. Não fazer média, não ser um amigo da vizinhança. O Brasil não é um Homem-Aranha, caralho. Entendeu? E o Brasil precisa acordar, os senadores precisam acordar, os representantes brasileiros internacionais precisam acordar. Sabe, não é reproduzir o que a mídia ocidental reproduz, é reproduzir o que é bom pra nós, cara. Se a Ucrânia tá em guerra com a Rússia, porra, desculpa, amigo, eu não tenho nada a ver com isso. Isto não é um problema meu. É um problema da Ucrânia e da Rússia. Ah, mas a Rússia é expansionista e eles vão avançando, avançando. Se chegar nesse ponto, ok. Aí me interfere. Caso não, meu, você entende? Tem um segundo ponto que este é o talvez que seja a saída brasileira. Eu não sei se isso foi pensado, se é uma estratégia do governo. Eu acho difícil, porque o governo é idiota, que é a seguinte: o Brasil tem grandes reservas de potássio. Potássio é um dos fertilizantes, né, usados na agronomia. Então você para e pensa, porra, o Brasil não quer depender dos fertilizantes russos. O Brasil quer explorar e obrigar o Senado e a Câmara
a fazer uso das asivas reservas de potássio, que hoje são território indígena. O Bolsonaro falou lá atrás uma vez sobre isso, eu não lembro onde é que foi, cara. Eu sei que eu tinha visto, acho que em 2018, 2016, 18, nessa época aí, que ele falava muito sobre, não, acho que era 2016, 17, quando ele era deputado, que ele falava muito sobre as reservas de potássio brasileiro, que são importantes para o agronegócio, porque o potássio é um dos fertilizantes, que a gente precisava explorar para diminuir a dependência dos fertilizantes russos. Então, possa ser que esses votos a favor significa uma tramitação, né, dentro do governo para conseguir explorar essas reservas. E como isso? De uma forma emergencial, porque o preço dos commodities vão subir assim estratosfericamente. Se rolar uma terceira guerra mundial, vai ter uma demanda enorme internacional. Demanda essa que os empresários brasileiros, gente finíssima como são, vão conseguir atender. Só que nós, o mercado interno, vamos sofrer. E imagine esses fatores com o secamento ou encerramento do fornecimento russo de fertilizante. Você tem um caso especial, você tem um caso super especial. Então, possa ser que o Brasil, desde sempre, esteve pensando nisso, em exploração dessas reservas indígenas. Então, só por um minuto, só por um tempo, vamos parar com essa falácia de que o Brasil tem que se posicionar contra, tem que se posicionar a favor do Ocidente. O Brasil tem que se posicionar a favor dele, daquilo que é melhor para ele. E quando eu digo ele, eu digo o povo. E se surgir o exploramento dessas reservas de potássio, não seja um imbecil que seja contra, porque a maioria delas estão em reserva indígena. Seja uma pessoa coerente, pensando no que é melhor para a nação, para você, porque você faz parte dela, meu amigo. Você pode odiar, mas você faz parte dela, e se você faz parte dela, você não vai querer morrer de fome, né, meu amigo? Não estou falando que as pessoas vão morrer de fome, mas irá acontecer assim, mudanças drásticas no consumo brasileiro. Então pense um pouco no Brasil. Falou, galerinha!